há muito tempo existe um debate que nunca morre dentro do fandom de One Piece. Será que o Sanji vai despertar o haki do rei? E ultimamente essa discussão ficou ainda mais forte. Porque agora a gente já sabe que o Zoro possui esse poder, justamente o outro braço do rei dos piratas. E não foi só isso. O próprio Luffy e até o Scopper Gaban disseram que o haki do rei simplesmente vazava do Zoro, mesmo sem ele perceber. Era algo tão natural, tão instintivo, que já fazia parte dele. E claro, isso fez o Sanji imediatamente se perguntar: e eu também tenho esse poder? Só que bem na hora da resposta, o Loki começou a gritar e interrompeu tudo. E o Oda, de propósito, cortou a cena. Ele deixou a pergunta no ar, mas mesmo sem mostrar a resposta do Gaban, ele deixou pistas bem claras do que está por vir pro Sanji. E pra saga de Elbaf. Porque o mais importante não foi a resposta, foi a reação do Sanji. Pensa comigo, se o Gaban tivesse falado: sim, você tem o haki do rei, o Sanji já teria começado a se gabar na mesma hora, provocando o Zoro sem parar. Mas se ele tivesse dito: não, você não tem, o Sanji teria ficado arrasado, frustrado, completamente abatido. Só que nada disso aconteceu. Ele só ficou surpreso. E depois voltou ao normal falando besteira, comentando que o Loki ia comer toda a comida do bando se entrasse na tripulação, como se nada demais tivesse acontecido. Ou seja, a resposta do Gaban ficou num meio termo. Algo que não confirmou, mas também não negou. Algo que manteve a porta aberta. E isso não parece coincidência. Principalmente porque o Scopper Gaban é basicamente o paralelo do Sanji na tripulação do Roger. Assim como o Rayleigh é o espelho do Zoro, Oda claramente está construindo um plot importante aqui. E sendo bem sincero, seria estranho demais preparar tudo isso se o Sanji nunca fosse despertar o haki do rei. Se a resposta fosse um não definitivo, a reação dele teria sido completamente diferente. Qualquer coisa além de um não já significa que existe possibilidade. E hoje em dia, nem seria surpresa. Eu até fiz uma enquete e quase 80% das pessoas acreditam que o Sanji vai despertar esse poder. E o motivo é simples. Para enfrentar os Cavaleiros Sagrados, o haki do rei parece ser essencial. É praticamente impossível imaginar o Sanji não lutando contra esses caras no final da história. Eles são peça-chave do endgame. E agora que vimos os antigos braços do Rei dos Piratas enfrentando esses monstros, Zoro e Sanji não só precisam ocupar esse lugar, eles precisam superar. E isso fica bem difícil se só metade das asas do Luffy conseguir bater de frente com o topo do governo mundial. Então a pergunta já nem é mais: será que o Sanji vai ter haki do rei? A pergunta certa é: que tipo de haki do rei ele vai ter e como isso vai se manifestar? Porque nem todo o haki do rei funciona do mesmo jeito. Tem o tipo de revestimento que o Luffy e o Zoro usam para aumentar absurdamente o ataque. Tem o que derruba inimigos só com presença. Tem variações mais únicas, estilos diferentes e provavelmente ainda existem formas que a gente nem conhece. E isso é importante, porque a gente nem sabe exatamente como o haki do rei consegue ferir os Cavaleiros Sagrados. O Gaban só disse para tomar cuidado com a forma de usar e que eles não são realmente imortais. Muita gente achou que bastava usar o revestimento avançado igual o Luffy contra o Kaido, mas já vimos que não é tão simples. O Luffy enfrentou os Gorosei no Gear 5 e eles simplesmente se regeneravam. Teve uma hora em Egghead que o Luffy abriu vários buracos no Saturn e no capítulo seguinte o cara tava inteiro de novo, como se nada tivesse acontecido. E sim, provavelmente o Luffy estava usando o haki do rei ali. O Kaido já tinha dito que no Gear 5 ele fica constantemente envolto nesse haki, então ele não estava pegando leve. Mesmo assim, não funcionou. Ou seja, deve existir alguma outra aplicação do haki do rei, alguma forma diferente, algo mais específico que bloqueia essa regeneração. E é aí que o Sanji entra. Talvez o Oda esteja preparando justamente ele para descobrir isso. Porque se tem uma coisa que o Sanji sempre foi, é inteligente, rápido para pensar, estratégico. Ele não vence só na força, ele vence na cabeça. E como ele é o paralelo do Gaban, que já parece saber o segredo, faz todo sentido o Sanji ter um papel crucial nessa solução. E tem uma teoria que a comunidade vive comentando, que tudo isso pode estar ligado ao poder do amor. O que, sinceramente, combina demais com ele. Porque se tem alguém que luta movido por emoção, por proteção, por sentimentos, esse alguém é o Sanji. O cozinheiro que vira um demônio só para proteger quem ele ama. Mas essa teoria do poder do amor não conecta só com o Sanji. Ela também conecta direto com o Scopper Gaban. Porque o próprio Gaban já se apresentou como o ministro do amor. E isso não parece ser só uma piada do Oda. Principalmente porque o Sanji já mencionou esse tal poder do amor várias vezes ao longo da história. Lá no começo de Egghead, por exemplo, ele bloqueia o ataque da S-Shark dizendo que aquilo era o poder do amor. Depois ele simplesmente para um laser do Kizaru e manda aquela frase absurda: a luz não é páreo pro amor. E isso não é só frase de efeito. Repara numa coisa, quase na mesma época, o Kuma aparece do nada para salvar a Bonnie. O problema é que, naquele ponto da história, o Kuma já devia ser praticamente um vegetal, sem consciência, sem vontade própria, sem controle. Mesmo assim,
ele atravessa o mundo inteiro, só para proteger a filha. E o Vegapunk deixa claro, aquilo vai além da ciência. Não tem explicação lógica. Claro, ele comenta sobre a linhagem bucaneira, mas é impossível ignorar o fator emocional. Foi o amor que fez ele se mover. Foi o amor que fez ele lutar. E isso cria um padrão muito forte. Oda tá martelando esse tema o tempo todo. Amor como força, amor como vontade, amor como combustível. E isso não é algo novo. Na verdade, isso vem de muito tempo atrás. Lá depois de Enies Lobby, quando o Garp dá um soco no Luffy e machuca ele de verdade. E o próprio Garp fala, um punho de amor não pode ser bloqueado. Depois o Oda até confirmou em SBS que sim, era literalmente amor. Então, será que o segredo para ferir os Cavaleiros Sagrados é simplesmente amor? Mais ou menos, mas não exatamente. Porque eu não acho que o amor seja uma habilidade específica, tipo um novo poder. Eu acho que o amor é o que fortalece a vontade. E a gente já sabe, vontade é a base do haki. Ou seja, quando você luta para proteger alguém, quando você luta por outra pessoa, você fica mais forte do que jamais ficaria lutando só por si mesmo. É o mesmo princípio do Shanks. Ele nunca sai procurando briga, mas mexe com os amigos dele e o cara vira um monstro. Hoje ele é simplesmente um dos maiores usuários de haki do mundo, especialmente do haki do rei. Então talvez essa seja a mensagem do Oda. Lutar por si mesmo te deixa forte, mas lutar por alguém te faz ultrapassar seus limites. E isso muda totalmente a forma como a gente enxerga o haki do rei. Porque muita gente associa esse poder com ambição egoísta, dominar, conquistar, ser o número um. Mas talvez seja o contrário. Talvez o verdadeiro poder venha de proteger. Olha o Katakuri. Ele não quer conquistar o mundo, ele não quer ser rei. Tudo o que ele quer é proteger a família. Ele ama os irmãos. E mesmo assim possui um haki absurdo. No fim das contas, de todos os motivos para alguém lutar, o amor é o mais puro. E provavelmente o mais poderoso. E se a gente olhar para o Sanji, isso já vem sendo construído faz tempo. Os últimos upgrades dele nasceram exatamente disso. Durante a invasão de Wano, ele conseguiu ouvir pedidos de socorro que nem o Luffy ouviu. Em Egghead, quando ele usa o radar de damas, é especificamente para encontrar a Bonnie. Quando ele bloqueia o ataque do Kizaru, de novo, ele estava protegendo a Bonnie. Tudo sempre gira em torno da mesma ideia. Mulheres não podem se machucar. Esse é o código dele. E por causa disso, ele continua despertando habilidades novas sem nem perceber. Então tudo indica que o despertar do haki do rei dele vai acontecer do mesmo jeito. Não vai ser treinando, não vai ser do nada. Vai nascer num momento de desespero. Quando alguém estiver em perigo. Talvez a Nami, talvez a Robin. Talvez até alguém inesperado. Como a Ripley fazendo um paralelo direto com o Gaban. Mas uma coisa é certa, vai ser para proteger alguém. Só que aí vem a parte mais interessante, como esse poder vai funcionar. Que tipo de haki do rei o Sanji teria? Porque como a gente já viu, existem vários estilos diferentes. E tem um ramo do haki que ainda é pouco explorado. Observação. Justamente a especialidade do Sanji. Depois do time skip ficou bem claro. O trio monstro se divide assim. Zoro é especialista em armamento. Luffy é especialista em haki do rei. E o Sanji é especialista em observação. Não quer dizer que eles não usem os outros tipos, mas cada um tem um talento natural. Isso combina demais com a personalidade deles. O Zoro é força bruta, treino, resistência, então o armamento é perfeito. O Luffy é líder, presença, espírito de rei, então o haki do rei é natural para ele. E o Sanji é cérebro, é percepção, é emoção, sempre pensando rápido, sempre lendo o campo de batalha. Então a observação combina perfeitamente. O tipo de haki que você domina reflete quem você é. E talvez o Oda esteja levando isso para outro nível agora, misturando o haki do rei com a especialidade de cada um. Com o Zoro, por exemplo, o haki do rei virou basicamente um reforço de ataque. Ele usa como se fosse um armamento turbinado, só aumenta o dano. Já o Luffy provavelmente vai desenvolver habilidades cada vez mais quebradas e únicas, tipo derrubar pessoas só com presença, ou aquele hack Wi-Fi absurdo do Shanks. Técnicas que fogem totalmente do padrão, coisa de topo do topo. Mas e o Sanji? Como seria um hack do rei misturado com observação? Aí que tá, a gente praticamente ainda não viu nada assim. E isso é curioso. Por quê? Dos três tipos, observação é o que parece ter mais potencial escondido, o menos explorado, o mais misterioso. E talvez seja justamente por isso que o Sanji vai ser a chave para revelar esse próximo nível do Reiki. Porque pensa comigo, o hack da observação avançado já permite ver o futuro. Só isso por si só já é absurdo. Então imagina misturar isso com o hack do rei. As possibilidades ficam praticamente infinitas. E existe uma habilidade que pode se encaixar perfeitamente nessa categoria. Uma habilidade que a gente ainda não viu em ação, mas já foi mencionada. Cancelar a observação dos outros. Essa informação veio no volume 4 Billion, o material extra de Film Red. Foi revelado que o Shanks consegue fazer isso. Ele é capaz de simplesmente anular o hack da observação dos inimigos. A gente nunca viu isso acontecendo na prática, mas faz sentido demais.
Porque se o hack do rei mexe com a presença, com a vontade, com a mente do oponente, então bagunçar o foco dele é só o próximo passo lógico. Lembra da luta do Luffy contra o Katakuri? Os dois conseguiam ver o futuro praticamente no mesmo nível, então virava uma disputa de quem prevê mais longe. Mas imagina se ao invés disso, você simplesmente fizesse o inimigo ver menos. Você corta a percepção dele, diminui o alcance, apaga o radar. De repente, só você enxerga, e ele fica no escuro. E isso provavelmente não afetaria só o futuro, mas também as funções básicas da observação. Sentir presenças, detectar ataques, perceber intenções, tudo isso poderia ser bloqueado. E é aí que essa habilidade encaixa perfeitamente no Sanji. Porque se tem uma marca registrada dele desde o começo da história, é furtividade, discrição, infiltração. Desde os tempos de Mr. Prince, ele sempre operou nos bastidores, entrando escondido, confundindo inimigos, aparecendo na hora exata pra salvar todo mundo. No Arc Maxim foi assim, em várias missões foi assim, o Sanji sempre resolve as coisas nas sombras. E qual era a Akuma no Mi que ele sempre disse que queria? A da invisibilidade. Claro, por motivos meio suspeitos, mas ainda assim, invisibilidade. Esse sempre foi o tema dele. Até o traje da Germa deu essa habilidade pra ele. Primeiro ficando realmente invisível, e hoje ele já é tão rápido que praticamente some da visão. Mas tem um problema. Se o inimigo ainda consegue sentir sua presença com o hack da observação, você nunca é realmente invisível. Mesmo com a Akuma no Mi da invisibilidade, os melhores usuários de hack ainda achariam ele. Então, para ser invisível de verdade, falta um último passo. E é aí que o hack do Rei do Sanji pode entrar. Talvez não seja sobre esmagar inimigos, talvez seja sobre apagar a própria presença, sumir do mapa, se tornar indetectável. E isso conecta direto com a resposta do Scopper Gaban. Porque pensa, quando ele falou com o Sanji, a reação dele foi estranha demais. Nem feliz, nem triste, só confuso. E uma teoria que eu vi explica isso de forma perfeita. A ideia é que o Gaban pode ter dito algo tipo: garoto, eu não sinto nenhum hack vindo de você. Nenhum, nem hack do rei, nem armamento, nem observação, nada. Imagina ouvir isso. Seria bizarro, porque por um lado, o Sanji sabe que usa hack, então ele sabe que o Gaban está errado. Mas ao mesmo tempo, ele respeita o cara demais pra simplesmente achar que ele tá mentindo. Resultado? Confusão total. E talvez até um medo escondido. Porque em um ano ele já tinha aquele receio de virar uma máquina sem emoções por causa das modificações da Germa. Perder a humanidade, virar só um soldado frio. E se essas mudanças estiverem afetando o hack dele também? Só que aí vem a parte genial. Enquanto o Zoro estava vazando o hack do rei pra todo lado, todo mundo sentindo a presença esmagadora dele, não faria sentido o Sanji ser o completo oposto? Se o Zoro é excesso, o Sanji é ausência. Se o Zoro domina o campo com presença, o Sanji desaparece dele. É o contraste perfeito. Oda adora esses paralelos, e isso combina demais com o personagem. Zoro é direto, barulhento, intimidador, Sanji é silencioso, estratégico, invisível. Então talvez, enquanto o hack do Rei do Zoro explode pra fora, o do Sanji seja o contrário. Ele comprime, some, se esconde. E pode ser que ele já esteja fazendo isso sem perceber, porque quase todo mundo despertou o hack do rei pela primeira vez sem saber. O Luffy apagou pessoas sem entender o que estava acontecendo. O Zoro feriu o Kaido sem saber que estava usando. Então o Sanji pode já estar cancelando a observação dos outros automaticamente, instintivamente, sem ter consciência. Só que tem um detalhe, o Scopper Gaban é extremamente experiente. Ele domina observação e hack do rei num nível absurdo. Mesmo lutando contra Luffy e Zoro juntos, ele ainda estava sempre um passo à frente, como se enxergasse além do futuro. Então é difícil imaginar que ele não perceberia algo assim. Se o Sanji estivesse usando isso ativamente, o Gaban provavelmente notaria. Por isso eu acho que o Oda pode ir por outro caminho. Talvez não seja uma técnica ativa ainda, talvez seja algo mais profundo, algo ligado diretamente às modificações da Germa, principalmente o exoesqueleto, porque tematicamente existe aquela ideia do soldado sem emoções, da máquina de combate. E isso pode estar interferindo na forma como o hack dele se manifesta, porque olha só, não é só questão de, o Sanji virou meio robótico e perdeu a vontade, vai além disso. O próprio One Piece já mostrou várias vezes que seres vivos escondidos dentro de objetos simplesmente não podem ser detectados. É como se a presença deles desaparecesse, como se o hack não alcançasse. E o Sanji basicamente agora é um cara preso dentro de um exoesqueleto, quase como se o corpo dele fosse uma armadura viva. Então talvez funcione do mesmo jeito. O melhor exemplo disso aconteceu em Egghead, quando o Vegapunk escondeu aquele caracol transmissor dentro do Emmet. Mesmo os Gorosei sendo capazes de sentir cada ser vivo na ilha inteira, eles não conseguiram achar aquele único caracol. Só descobriram porque a York contou. Ou seja, o MF estava criando algum tipo de interferência, bloqueando a presença, escondendo o sinal. E o Sanji, com todas as modificações da Germa, exoesqueleto, corpo reforçado, estrutura quase cibernética,
pode estar gerando exatamente o mesmo efeito. Mas isso não é algo novo. Lá em Skypiea já tinha acontecido a mesma coisa. O Enel conseguia sentir todas as vidas da ilha inteira com um mantra, menos quem estava dentro da Nola, a cobra gigante. Ele até errou a contagem de pessoas vivas por causa disso. Ficou confuso, porque simplesmente não conseguia detectar. E o mais curioso, funcionava ao contrário também. Quem estava dentro da Nola também não conseguia sentir o lado de fora. É como se sua voz, sua vontade, sua presença fossem engolidas, apagadas, escondidas do mundo. Então pensa no Sanji. Um corpo humano revestido por um casulo biológico da Germa. Talvez o hack dele esteja sendo abafado naturalmente, como se ele estivesse escondido dentro de si mesmo. E, ironicamente, isso combina demais com o personagem, porque o Sanji sempre foi o cara das sombras, o infiltrador, o agente secreto do bando. Enquanto o Luffy e o Zoro fazem barulho na linha de frente, o Sanji resolve tudo por trás. Então, o próprio corpo dele ajudar a esconder sua presença é quase poético. E o mangá já mostrou que o exoesqueleto ajuda ele fisicamente. Quando ele desperta o Ifrit Jambe, o próprio Sanji fala que o corpo mais resistente permite suportar chamas muito mais quentes. Ou seja, o exoesqueleto não é só defesa, ele potencializa as habilidades. Então talvez agora a gente esteja vendo outro efeito colateral, ajudar na observação, mas de forma invertida. Ao invés de sentir melhor os outros, ele fica mais difícil de ser sentido, quase como uma invisibilidade natural. O traje Stealth Black dava invisibilidade visual. Agora o corpo dele pode estar dando invisibilidade de presença. E junta isso com a velocidade absurda que ele já tem, aí o cara simplesmente some do mapa. Mas tudo isso não é só pra fugir ou se esconder. Tem um motivo muito maior. Como isso ajuda ele a enfrentar os Cavaleiros Sagrados? Porque cancelar a observação é só o começo. Talvez misturar hack do rei com observação vá muito além. E se isso também permitir enxergar fraquezas, sentir o ponto vital, perceber a alma do inimigo? Se observação já detecta intenções e presenças, o nível máximo disso deveria revelar informações ainda mais profundas. Tipo ler o núcleo do oponente. E isso pode ser exatamente o que os Cavaleiros Sagrados escondem. Talvez o segredo para ferir eles não seja força bruta. Talvez seja achar o verdadeiro corpo, o ponto real por trás da regeneração. E eu consigo ver facilmente o Sanji sendo o primeiro a descobrir isso, porque o Oda está construindo essa narrativa de que ele está atrás do Luffy e do Zoro no hack do rei. Então seria uma reviravolta perfeita, se no fim das contas, ele fosse justamente a carta na manga, o cérebro do time. O primeiro a entender o truque. Enquanto os outros dois focam em poder, ele encontra a fraqueza. Seria o Sanji alcançando eles em tempo real e ao mesmo tempo mostrando que a gente ainda entende muito pouco sobre o hack, especialmente observação. E existe até uma ideia meio teórica que pode explicar como ferir os Cavaleiros Sagrados, algo que lembra o poder do Barba Negra, aquela técnica da escuridão que puxa o corpo verdadeiro do usuário de Akuma no Mi e cancela os poderes temporariamente. Talvez funcione de forma parecida. Talvez você precise usar observação plus hack do rei para tocar a alma verdadeira do inimigo. E por alguns segundos, desligar a regeneração. Porque lembra, mesmo depois dos ataques do Gaban, eles ainda se curavam depois. Então, não é anulação total, é atraso. Bem parecido com o efeito do Barba Negra. E isso pode significar várias coisas. Talvez a regeneração venha de uma Akuma no Mi. Talvez seja um poder dado pelo Imo. Ou talvez exista alguma conexão mais profunda entre hack do rei, escuridão e esse abismo. Ou talvez o Oda simplesmente vá surpreender todo mundo com algo completamente novo. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Se existir alguém no bando capaz de perceber esse detalhe primeiro, esse alguém é o Sanji. Não pela força, mas pela leitura de batalha, pela inteligência e principalmente pela vontade de proteger quem ele ama.